pessoal? Nessa aula, iremos fazer um exercício aplicando a primeira lei da termodinâmica em conjunto com a análise das tabelas termodinâmicas para água pura. Vamos então analisar este exemplo aqui, onde temos um reservatório fechado, cujas propriedades iniciais são dadas pela pressão e pelo volume específico. O reservatório é aquecido a uma taxa específica conhecida por essa exponencial aqui, com os dados conhecidos até que a taxa seja nula. Aqui no enunciado, ele te dá de forma indireta o tempo final do processo, já que a taxa é dada por essa exponencial negativa. Com todos esses dados, ele pede no enunciado algumas propriedades para o estado inicial. Ele também te pede o calor trocado por unidade de massa, sabendo que ele te dá a taxa específica. E também pede algumas propriedades para duas situações distintas, para caso o processo seja isobárico e para caso o processo seja isocórico. Então, poderia ser uma situação o seguinte, onde o reservatório é um cilindro pistão, por exemplo, por caso isobárico, e outra, a situação é um reservatório rígido por caso isocórico, já que no enunciado não se revelou a configuração desse reservatório. Somente nos disse que era fechado, portanto, trata de um sistema fechado sem fluxo de massa. Com isso, podemos fazer a análise do estado inicial com as propriedades dadas do reservatório. Para 4 MPa e para esse volume, na região de saturação, vamos dar uma olhada nas tabelas do volume de líquido saturado e o volume de vapor saturado. Então, para 4 MPa, para líquido saturado e vapor saturado, nós temos esses valores aqui, ou seja, 0,001252,6 metro cúbico por quilo, lembrando que aqui está litro por quilo, e 0,049776 metro cúbico por quilo, lembrando sempre que aqui é litro por quilo. O valor dado para o sistema no estado inicial é 0,044929, correto? Metro cúbico por quilo, que está entre esses valores. Então, podemos inferir que estamos na região de saturação. Sendo assim, o primeiro passo é conseguir o título de vapor para esse estado inicial. Então, vamos lá. O título de vapor é dado, nesse caso aqui, pelo volume específico total, o volume do líquido saturado, volume do vapor saturado, volume do líquido saturado. Com isso, a gente consegue o valor de 0,89, aproximadamente 90%. O que isso quer dizer? O título de vapor é a massa de vapor sobre a massa total do sistema. Depois de conseguir o título, podemos conseguir a entalpia e a energia interna. Então, vamos lá. A energia interna para esse estado inicial vai ser 1x, o L mais x, o V. Esse valor vai dar 2.449,79 kJ por quilo. Eu peguei os valores para líquido saturado e vapor saturado aqui. Faço o mesmo procedimento para a entalpia. E isso aqui vai dar 2.629,48. Pegando esses valores aqui. Lembrando que o valor da entalpia vai dar um valor maior do que a da energia interna, porque a entalpia é U mais PV. A temperatura, nesse caso, como estamos na região de saturação, será a própria temperatura de saturação, dada por esse valor aqui,
Então, a temperatura no estado 1 vai ser 2050,35 graus Celsius. A primeira parte está pronta. Vamos agora resolver o calor por unidade de massa. O enunciado nos dá a taxa específica, como a gente pode ver aqui. Para conseguir o calor por unidade de massa, temos que integrar no tempo. O tempo inicial é zero, porém no enunciado é dito que o reservatório é aquecido até que a taxa seja nula. Para essa taxa ser nula, o tempo final tem que ser infinito, pois essa exponencial tende a zero no infinito. Então vamos lá. Então o calor pode ser conseguido pela integral dessa taxa específica, correto? Então, ao substituir, nós temos que o calor Q0 exponencial de menos beta t dt. Esse Q0 é constante, então poderíamos tirar da integral. Então aqui, substituir aqui, infinito, e temos a nossa integral para resolver. Resolvendo essa integral, nós temos que essa integral no infinito zero menos 1 sobre beta. O resultado final vai ser Q0 sobre beta. Q0 é igual a 1000, beta é igual a 1, então o valor final do calor por unidade de massa é igual a 1000 kJ por quilo. Agora, ao conseguir o calor e a análise das propriedades no estado inicial, podemos ver para cada processo qual seria o estado final do reservatório. Vamos começar com o caso isobárico. Tempo de calor num estado isobárico é dado pela diferença de entalpia. Então vamos lá. Para o isobárico, a pressão em 1 é pressão em 2, que é 4 megapascal. Correto? Então, a troca de calor entre esses estados vai ser dado, utilizando a primeira lei da termodinâmica, vai ser dado por essa relação aqui, onde isso aqui, gente, nada mais é do que a relação de entalpia. H2 menos H1. O negócio é o seguinte, que nós temos o calor trocado, nós temos a entalpia inicial, o que nós não temos é a entalpia final durante esse processo. Então, a entalpia no estado 2 é dada por H1 mais o calor trocado. Isso aqui, fazendo as contas, vai dar 3.629,48 kJ por quilo. Temos duas propriedades para o estado final. Com isso, temos essas duas propriedades independentes para o estado final do processo isobárico e pelo postulado de estado, pelo que a gente lembra das aulas anteriores, isso aqui é o suficiente para definir o estado termodinâmico. Então, vamos lá. Vamos analisar a tabela de água saturada para a pressão dada. E quando a gente analisa para a pressão dada, pode-se ver que a entalpia do estado 2 num processo isobárico e a entalpia do vapor saturado é menor do que a entalpia dada. Então, olha esse aqui,
E olha-se aqui, a entalpia para vapor saturado é menor do que a entalpia encontrada para o estado 2. Portanto, o estado 2 se encontra na região de vapor superaquecido. Vamos agora para a tabela de vapor superaquecido. Para coluna de 4 megapascal. Nessa coluna, vamos analisar uma faixa que se encontra o valor da entalpia, ou seja, temos que encontrar uma faixa para esse valor de entalpia. Quando acharmos, podemos encontrar o restante das propriedades. Então, para esse valor de entalpia, podemos encontrar uma faixa que seria entre 550 graus Celsius e 600 graus Celsius. Encontramos a faixa dentro da pressão de 4 megapascal. Fazendo uma interpolação, podemos achar a temperatura, assim como o volume específico. Então, vamos fazer isso. Então, entre 600 e 550 graus Celsius, podemos achar a temperatura do ponto 2. E vamos pegar os dados da tabela. A temperatura no ponto 2, 580,203 graus Celsius. Podemos fazer o mesmo procedimento para o volume específico. Encontramos o volume específico, metro cúbico por quilo. Temos a pressão, o volume no estado 1, o volume específico no estado 1, o volume específico no estado 2 e podemos calcular o trabalho durante o processo de aquecimento. Trabalho específico. O trabalho específico é dado por essa relação 205,919 kJ por quilo. Então, isso é para o caso isobárico. Já se o processo for isocórico, nós temos o seguinte: processo isocórico, nós temos que volume específico no estado 1 é igual ao volume específico no estado 2, que é igual a 0,044929 metro cúbico por quilo. Outra coisa que já sabemos de cara é que o trabalho durante esse processo, ele é dado por PDV. Para um processo isocórico, isso aqui é igual a zero. Sendo assim, quando aplicamos a primeira lei da termodinâmica, o calor é dado pela diferença da energia interna. Então, temos que o calor durante esse processo é dado por U2 menos U1. Novamente, vamos fazer aquela análise. Nós temos o calor, temos a energia interna do estado inicial, então temos que U2 é igual a U1 mais o calor trocado. O 2 é igual a 3.449,79 kJ por quilo. Temos duas propriedades para o estado final no processo isocórico. O estado final é dado pelo volume específico e pela energia interna. Novamente, avaliamos que estamos na região de vapor superaquecido, como podemos ver aqui.
Aqui temos duas propriedades independentes, porém não sabemos a pressão no vapor superaquecido, então fica difícil encontrar a coluna de pressão para avaliar as demais propriedades que faltam. Nesse caso, devemos fazer uma certa engenharia. Vamos identificar uma faixa próxima de pressão onde podemos encontrar a energia interna e o volume específico de forma simultânea. Devemos correr pela tabela termodinâmica de vapor superaquecido até encontrar essas faixas aqui. Então, a gente analisa isso e na coluna de 10 megapascal, a gente consegue encontrar essa faixa aqui. Agora, o que temos que avaliar é se a pressão está na faixa de 10 megapascal a 11 megapascal ou de 9 megapascal a 10 megapascal. Pelos valores e faixas encontrados, avaliamos que devemos calcular as pressões de 9 megapascal e 10 megapascal. Não vamos encontrar exatamente os valores de energia interna e volume específico na tabela de 9 megapascal, porque já encontramos isso na tabela de 10 megapascal aqui. Vamos encontrar algo aproximado nessa de 9 megapascal. Com isso, podemos calcular a pressão com essas propriedades e faixas encontradas e fazer a mesma coisa para a temperatura. Então, vamos primeiro fazer a análise da pressão. Vamos fazer o cálculo do volume específico para pressão de 10 megapascal. Então, para 10 megapascal, a gente faz essa análise aqui, coletando os dados da tabela. O procedimento aqui implica em me basear na energia interna e descobrir o volume específico para cada pressão nessa faixa. Depois, ao descobrir o volume específico para cada pressão, eu vou me basear no volume específico que eu conheço do estado final para descobrir a pressão que eu quero. No caso, na faixa de 9 a 10 megapascal. É esse procedimento que vocês estão vendo agora. Fazemos a mesma coisa para a temperatura e obtemos esse valor. Com isso, terminamos por aqui, pessoal. Esse foi um exemplo com a aplicação da primeira lei da termodinâmica em conjunto com as tabelas termodinâmicas da água pura. Novamente, agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.